seria o maior confronto de frotas de batalha de linha de fogo que o mundo já viu. Permaneceria como uma das maiores ações de frota que o mundo já viu, superada apenas por poucas batalhas travadas posteriormente na Segunda Guerra Mundial. É claro, a Batalha de Jutlândia. A Primeira Guerra Mundial é dominada na mentalidade popular pelo massacre interminável das trincheiras na frente ocidental. Mas havia muitos outros teatros para o conflito. Houve inúmeros confrontos entre várias colônias das potências envolvidas que por si só se qualificariam como guerras totais, se não fosse pelo fato de que foram travadas no contexto de um conflito muito maior que acontecia ao mesmo tempo. Havia, é claro, a guerra um pouco mais móvel no leste entre as potências centrais e a Rússia, os brutais conflitos alpinos na fronteira italiana e o redemoinho totalmente previsível de interesses conflitantes e mudanças de lados que eram os Balcãs. Houve, é claro, inúmeras batalhas com o Império Otomano também, incluindo Galípoli e as campanhas do Levante, a luta desesperada entre mercadores e submarinos no Atlântico e, é claro, as ações de várias marinhas pelos oceanos do mundo ao longo da guerra. Embora às vezes seja negligenciado, o conflito naval não era menos vital do que a luta nas trincheiras. Embora a indústria de guerra da Alemanha fosse formidável, tanto ela quanto a economia alemã como um todo dependiam da rede de comércio global para recursos-chave que não eram facilmente substituídos. Desde certos alimentos até componentes para explosivos e metais raros. Com acesso a esses suprimentos, a Alemanha seria muito mais forte. Sem eles, se uma decisão não pudesse ser alcançada em terra, a Alemanha estava em uma contagem regressiva para a fome económica e literal. Embora o advento de submarinos e campos minados tenha privado a Marinha Real de sua tradicional estratégia de bloqueio próximo que a serviu por quase 2 séculos, o bloqueio mais distante que agora mantinha no Mar do Norte e no Canal da Mancha ainda era uma bota na garganta alemã que estava pressionando cada vez mais forte. Em contraste, havia a frota de alto mar. 2 décadas antes, a Marinha Alemã mal passava de uma força de defesa costeira glorificada, mas agora se posicionava como a segunda marinha mais poderosa do planeta, tendo eclipsado a tradicional número 2. 2 e 3 marinhas do século passado, França e Rússia, a um ponto em que, no papel, a linha de batalha da frota de alto mar superava em número ambas as frotas combinadas. Ainda assim, em 1916, mesmo essa potente força de 16 modernos encouraçados e 5 cruzadores de batalha ficava à sombra da grande frota da Marinha Real. 28 encouraçados e 10 cruzadores de batalha foram a plena força. Portanto, um desafio direto estava fora de questão. No entanto, a estratégia naval britânica tinha fraquezas. Por séculos, baseou suas frotas domésticas no Canal e no Tâmisa, perto de inimigos europeus e também capaz de proteger sua própria costa contra incursões. Mas as tecnologias em rápida evolução do início do século XX forçaram uma mudança repentina. Os portos antigos ficavam muito perto das ameaças de submarinos, minas e ataques rápidos de frotas inimigas. O trabalho de conversão de uma enorme âncora natural em Scapa Flow, ao norte, em uma base segura havia começado. Mas no início da guerra, esse trabalho não estava completo, e por um tempo a frota se retirou à Irlanda para se manter segura. E mesmo aqui, o superencoraçado Her Majesty's Ship Audacious caiu vítima de uma mina alemã recentemente colocada e de um controle de danos ruim. A grande frota eventualmente se mudou para Scapa Flow, mas a antiga dependência da Marinha como escudo do Reino Unido significava que as defesas costeiras geralmente eram obsoletas e, em muitos casos, praticamente inexistentes. Isso deu à frota de alto mar uma oportunidade. Usando os navios rápidos do primeiro grupo de reconhecimento, eles poderiam sair rapidamente e alcançar a costa inglesa mal defendida muito mais rápido do que qualquer saída de Scapa Flow. Eles poderiam então bombardear as cidades inglesas com quase impunidade, sabendo que a força de Harwich de cruzadores e destroyers leves tinha pouca chance, se não apoiada, contra os cruzadores e couraçados do primeiro grupo de reconhecimento. A única formação britânica suficientemente rápida e poderosa para desafiá-los era a frota de couraçados. Então a ideia era provocar essa poderosa formação para vir sozinha para o sul, momento em que o primeiro grupo de reconhecimento recuaria para a frota de alto mar, que estaria esperando mais ao largo. As forças alemãs combinadas então aniquilariam a frota de couraçados, juntamente com qualquer esquadrão único de navios de guerra que poderia ter sido enviado para apoiá-la,
deixando a frota britânica sem uma efetiva tela de frota e reduzindo as chances de navios capitais de cerca de 1.8 para 1 mais gerenciável 1.3 ou 1.4 para 1. Em circunstâncias ideais, os britânicos procurariam garantir sua própria superioridade naval sobre o primeiro grupo de reconhecimento, complementando a frota de couraçados com um esquadrão de navios de guerra, porque eles tinham de sobra. A frota alemã, no entanto, ainda poderia superar essa formação, e as chances seriam ainda mais reduzidas para cerca de 1.15 para 1 se um esquadrão de batalha inteiro fosse destruído, o que era quase igual. E com essas chances, os alemães estavam bastante confiantes de que poderiam superar a grande frota, especialmente porque a outra parte do plano envolvia o uso de U-boats para danificar ou destruir navios em qualquer saída britânica substancial antes que eles chegassem à frota de alto mar, o que poderia até dar aos alemães superioridade numérica para um determinado engajamento, supondo que eles conseguissem cuidar da frota de couraçados e de um esquadrão de batalha de apoio primeiro. Até certo ponto, essa estratégia realmente funcionou. As invasões obrigaram a frota de couraçados a se deslocar mais ao sul para as ancoragens confinadas no Firth of Forth. Em certo momento, a frota tentou interceptar o primeiro grupo de reconhecimento com um único esquadrão de batalha comandado pelo vice-almirante Warrender nas proximidades. Este era o cenário perfeito para os alemães, pois toda a frota de alto mar estava à espera, mas as circunstâncias conspiraram para transformar este confronto em uma enorme oportunidade perdida e os navios britânicos viveriam para lutar outro dia. Mas essa estratégia teria dois efeitos que acabariam tendo um enorme impacto no eventual grande confronto das frotas. Na âncora confinada, onde a frota de cruzadores de batalha estava, prática de artilharia de longo alcance, não era nem de perto tão fácil quanto era em Scapa Flow. Como resultado, a ênfase foi focada na taxa de fogo, a teoria sendo que se você disparasse projéteis suficientes rapidamente, encontraria a distância eventual por tentativa e erro, após o que uma rápida canhonada esperançosamente veria o inimigo destruído. Para esse fim, era necessária mais munição do que os elevadores podiam fornecer em um dado minuto. Logo, as portas de proteção contra explosões estavam sendo removidas ou deixadas abertas para acelerar a passagem de projéteis e cargas. Mais explosivos eram acumulados nas torres e câmaras abaixo para fornecer um estoque pronto de munições para fogo rápido, decisões que teriam consequências fatais mais adiante. Por outro lado, durante uma das incursões, o cruzador de batalha Seydlitz levou um golpe em uma de suas torres traseiras, desencadeando uma reação em cadeia que viu uma coluna imponente de fogo rugindo transformar a torre em um inferno e quase destruir o navio em uma explosão devastadora do depósito de munições. Apenas as ações rápidas e, em alguns casos, últimas da tripulação salvaram o navio deste destino, e as lições de boa prática de manuseio de munições foram rapidamente absorvidas e disseminadas para o resto da frota de alto mar. Incorporado a esses esforços, quando 1916 começou, o atual comandante da frota de alto mar, almirante von Pohl, adoeceu e foi substituído pelo almirante Reinhard Scheer. Enquanto von Pohl tinha sido cauteloso demais, segundo muitos na marinha alemã, talvez perdendo oportunidades com a frota de alto mar nunca se afastando mais de 130 milhas de um porto seguro, Scheer acreditava firmemente que seus navios e homens eram superiores à grande frota e que a frota de alto mar deveria enfrentar os britânicos o quanto antes, em circunstâncias favoráveis. Ele resumiu sua estratégia da seguinte maneira: nosso objetivo deve ser danificar a frota inglesa por meio de ataques ofensivos contra as forças navais envolvidas na vigilância e bloqueio da Baía Alemã, bem como pela colocação de minas na costa britânica em ataques de submarinos, sempre que possível. Depois que uma igualdade de forças foi realizada como resultado dessas operações e todas as nossas forças foram preparadas e concentradas, uma tentativa deveria ser feita com nossa frota para buscar a batalha em circunstâncias desfavoráveis ao inimigo. As circunstâncias em 1916 continuaram a se desenvolver no final de abril. Após protestos dos Estados Unidos da América e outros, os U-boats foram ordenados a seguir as regras tradicionais de prêmio, em vez de pegar alvos de oportunidade desprevenidos. Isso limitou sua eficácia, e, portanto, Scheer direcionou que um número deles fosse retirado da campanha anticomerciante e, em vez disso, realocado contra a Marinha Real. Além disso, as capacidades de reconhecimento concedidas pela frota aérea alemã Zeppelin seriam utilizadas para encontrar e relatar a localização da grande frota, dando a Scheer a oportunidade de colocar suas forças perfeitamente em emboscada.
Isso resultaria na reação em cascata descrita anteriormente, que levaria a Marinha Real a batalhar nos termos da frota de alto mar. Com os esforços anteriores para reduzir o discurso pacífico da Marinha Real tendo falhado, esperava-se que a nova combinação de Zeppelins mais U-Boats e uso mais agressivo da frota de alto mar permitisse a vitória numa única operação combinada, agendada para meados de maio de 1916, permitindo reparos nos Sadelés. 10 U-Boats foram implantados, 2 para atingir a grande frota, 8 para torpedear a frota de cruzadores de batalha conforme emergia e outros 10 enviados em missões variadas de reconhecimento, colocação de minas e guarda de flanco. Infelizmente, atrasos nos reparos no Seydlitz significaram que a operação teve que ser movida para o final do mês, mas isso começou a causar outros problemas. Os U-Boats tinham uma quantidade limitada de resistência e isso estava começando a se esgotar com um atraso de 2 semanas. O clima também estava mudando, com densas neblinas primaveris chegando, o que afetava tanto a capacidade dos submarinos de ver através de seus periscópios, quanto a capacidade dos zeppelins de operar com segurança e ouvir qualquer coisa de qualquer benefício. O mar também havia abandonado qualquer pretensão de comportamento normal, alternando entre uma calmaria em que o ondular de um periscópio era fácil de detectar e era praticamente inédito no Mar do Norte, e uma série mais típica de tempestades furiosas que às vezes ameaçavam fisicamente lançar os U-Boats das profundezas. Consequentemente, a atividade dos U-Boats foi percebida, as patrulhas foram reforçadas e os submarinos começaram a ser repelidos ou avariados em operações. Apesar dos problemas dos U-Boats não terem sido notados de imediato, já que eles não iriam transmitir sua situação próximos à costa britânica, a falta de reconhecimento aéreo dos Zeppelins levou a uma mudança de plano. Em vez de atacar novamente a costa britânica, a frota de alto mar iria, em vez disso, para a área do Mar do Norte perto da península de Jutland, ou Skagerrak, como os alemães e outros locais a chamavam. Daqui eles poderiam atacar navios mercantes britânicos e escoltas, com mais aviso dos movimentos do inimigo. Estando mais perto de casa, destroyers e barcos de torpedo seriam mais eficazes no reconhecimento à frente da frota do que operando no limite de seu alcance. Assim, no dia 30 de maio de 1916, o sinal foi enviado para começar a operação revisada no dia seguinte, o dia 31. Sinais foram enviados para os U-Boats ativos estarem prontos, mesmo que apenas 2 desses navios receberiam o sinal. No entanto, havia um outro problema desconhecido com o plano. Os britânicos. RUM-40, que desde a recuperação inicial de praticamente todos os livros de códigos navais alemães relevantes, vinha decodificando as transmissões de radionavais alemãs, informou à Marinha Real que uma grande operação da frota alemã estava prestes a começar. Embora os detalhes exatos do plano alemão fossem desconhecidos, o almirante John Jellicoe, a bordo do Her Majesty's Ship Iron Duke, não estava disposto a correr riscos e decidiu levar a grande frota para uma posição logo ao largo da costa norueguesa com a frota de cruzadores de batalha à frente, permitindo-lhes detectar e contra-atacar quase qualquer movimento significativo que a frota alemã pudesse fazer. Devido aos sinais interceptados no dia 30 de maio informando que a operação alemã começaria no dia seguinte, a grande frota começou a levantar vapor e deixou Scapa Flow por volta das 10h30 da noite no dia 30 de maio. Ironicamente, partindo para contra-atacar uma operação da frota alemã várias horas antes dos próprios alemães deixarem o porto para realizar a referida operação. Semanas antes, o 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha foi para Scapa Flow para exercícios de artilharia necessários, e os modernos encoraçados da classe Queen Elizabeth do 5º Esquadrão de Batalha foram enviados para reforçar a frota de cruzadores de batalha. Assim, Jellicoe lideraria 16 encoraçados dos 1º e 4º Esquadrões de Batalha e 3 cruzadores de batalha do 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha para o mar. 2h30 depois, na escuridão da madrugada, o 2º Esquadrão de Batalha, com mais 8 encoraçados, se encaixou na formação no mar com o resto da frota. Enquanto esse encontro estava acontecendo, os 5 cruzadores de batalha do almirante Hipper do 1º grupo de reconhecimento estavam apenas saindo das rotas externas de Jade, com Hipper comandando do novíssimo cruzador de batalha Seiner Majestät Schiff Lützow, junto com seu oficial de bandeira, o tenente-comandante Erich Heder.
Uma hora e meia depois, a linha principal de batalha da frota de alto mar seguiu para o mar. 16 couraçados dos 1º e 3º esquadrões de batalha, liderados pelo almirante Scheer no Seiner Majestätsschiff Friedrich de Grosse, seriam seguidos após 90 minutos pelos 6 pré-dreadnoughts do 2º esquadrão de batalha. Essa última força não era favorecida por Scheer, que via sua velocidade lenta e armamento limitado como uma espécie de responsabilidade, mas ele os incluiu depois que o almirante Mauve, seu comandante, implorou para não ser deixado de fora da grande batalha esperada, embora no restante da frota eles fossem conhecidos como o 5º Minuten-Schiff, ou navios de 5 minutos, porque era mais ou menos o tempo que se esperava que eles durassem em uma batalha entre dreadnoughts. Por último, partiu a frota de cruzadores de batalha. Por serem baseados muito mais ao sul, eles levavam bem menos tempo para alcançar sua posição designada. 6 cruzadores de batalha das 1ª e 2ª esquadras, liderando 4 navios de guerra da 5ª esquadra de batalha, comandados pelo almirante Beatty no Her Majesty's Ship Lion. As principais forças navegavam em coluna alinhada. Isso manteve as formações próximas, permitindo a rápida passagem de sinais, que ainda eram executados principalmente por bandeiras, exigindo visualização das comunicações do comandante ou de um navio de retransmissão. Uma vez que estavam confiantes de um combate iminente, as várias frotas adotariam a formação padrão de coluna de linha de batalha, mas essa era uma disposição mais difícil de manobrar, por isso era vital que a implantação fosse realizada com base em informações precisas para que a linha de navios capitais intersectasse o inimigo em um ângulo favorável. O pior pesadelo de qualquer almirante era encontrar sua coluna navegando perpendicular à linha inimiga. Embora isso possa ter funcionado para Nelson mais de um século antes, na era moderna de artilharia de longo alcance e projéteis explosivos, era um convite para ter sua frota destruída aos poucos, pois o poder de fogo de cada couraçado inimigo no campo seria focado em um pequeno elemento do seu próprio, cujos destroços então perturbariam a formação e a artilharia do próximo esquadrão que você estaria alimentando na moenda. Devido a reformas, reparos ou equipamentos, nem todos os navios de capital que cada frota possuía no papel estavam disponíveis para a operação. Do lado britânico, 4 couraçados, Her Majesty's Ship Queen Elizabeth, Her Majesty's Ship Royal Sovereign, Her Majesty's Ship Emperor of India e a própria Her Majesty's Ship Dreadnought não estavam disponíveis. Queen Elizabeth e Emperor of India estavam no cais. Royal Sovereign estava sendo preparado após seu comissionamento, enquanto Dreadnought foi enviada ao sul para proteger o estuário do Tâmisa, junto com o 3º esquadrão de batalha, formado por pré-Dreadnoughts. Além disso, o cruzador de batalha His Majesty's Australian Ship Australia estava no cais para reparos após ter colidido com o Her Majesty's Ship New Zealand. Do lado alemão, o Seiner Majestätsschiff König Albert estava no cais para reparos em sua usina de energia, e o Seiner Majestätsschiff Bayern, o único navio armado com 15 polegadas na frota de alto mar neste ponto, estava como o Royal Sovereign, ainda em preparação. Isso deixou uma força total em ambos os lados como segue. Couraçados Dreadnought, 28 britânicos e 16 alemães. Pré-Dreadnoughts, nenhum britânico, 6 alemães. Cruzadores de batalha, 9 britânicos e 5 alemães. Cruzadores blindados, 8 britânicos, nenhum alemão. Cruzadores leves, 26 britânicos, 11 alemães. Destroyers, 79 britânicos e 61 alemães. E porta-aviões de hidroaviões, 2 britânicos e nenhum alemão. Os navios de apoio a hidroaviões Her Majesty's Ship Engadine e Campania foram atribuídos à frota de cruzadores de batalha e à grande frota, respectivamente. Mas quando o assunto é aeronaves e porta-aviões, vamos consultar o especialista. Em Jutland, a grande frota britânica contava com os porta-aviões de hidroaviões Her Majesty's Ship Campania e Her Majesty's Ship Engadine em sua ordem de batalha. Antes de analisarmos esses dois, vale mencionar como o uso de porta-aviões de hidroaviões difere dos porta-aviões comuns que os sucederam, aos quais estamos habituados atualmente. Diferentemente dos porta-aviões planos pós-Primeira Guerra Mundial, os porta-aviões de hidroaviões não lançavam suas aeronaves do convés, mas as levantavam do convés para o mar, onde o avião decolaria por conta própria. O mesmo valia para os pousos, porém de maneira inversa. Desde o primeiro uso em combate no cerco de Tsingtao pelos japoneses, os porta-aviões de hidroaviões e o uso da aviação começaram a ser levados a sério na guerra naval, mas o valor prático ainda era limitado. Em mares agitados, por exemplo, era impossível implantar um avião sem que ele afundasse ou se chocasse contra o casco do navio.
O Her Majesty's Ship Campania, talvez o mais moderno dos porta-aviões de hidroaviões britânicos, não navegou em direção a Jutland. Quando a frota deixou sua âncora, Campania não o fez, provavelmente devido a uma falha na comunicação, navegou para fora de Scapa Flow como pretendido. Após perceber o erro, ela partiu de imediato sem receber ordens para retornar, pois sair sozinha era muito arriscado, já que sua velocidade limitada impediria que ela alcançasse o destino de qualquer forma. A Batalha de Jutland seria, portanto, travada sem os mais capazes porta-aviões britânicos. Também estavam ausentes das forças britânicas os 35 destroyers e cruzadores leves de apoio da Força Harwich, sob o comando do almirante Tyrwhitt, estacionados muito mais ao sul para defender o canal, junto com o esquadrão de batalha, porém em portos distintos. Eles estavam disponíveis para flanquear as linhas alemãs se a almirantado emitisse as ordens relevantes. Com os primeiros raios de sol da madrugada, as ações iniciais do que seria conhecido como a Batalha de Jutland estavam prestes a começar. O submarino U-32 avista os cruzadores Her Majesty's Ship Galatea e Phaeton protegendo elementos da frota de cruzadores de batalha, prosseguindo a 18 nós. Ele dispara um único torpedo que erra, mas o periscópio fica preso na posição elevada, revelando sua posição. Um cruzador desvia da arma que se aproxima, enquanto o outro vira para atacar o U-Boat, obrigando-o a fazer uma imersão de emergência. Após meia hora, ao retornar à superfície para observar, o comandante do U-Boat avista parte do segundo esquadrão de cruzadores de batalha seguindo para o sudeste e relata suas observações. O U-66 foi um dos navios forçado a sair de sua posição por patrulhas britânicas prévias. Agora, enquanto avançam pelas névoas, se assustam quando o cruzador blindado Duke of Edinburgh surge repentinamente, seguido por um cruzador leve e 8 navios de guerra, forçando outra imersão de emergência. O submarino, um tanto perplexo, ainda consegue se posicionar para um disparo, mas quase é atropelado por um destroyer que acompanha os navios capitais e tem que mergulhar novamente. E quando consegue voltar à profundidade do periscópio por volta das 0635, ele relata que a formação está indo para o norte. Crucialmente, essa informação precoce dá à frota de alto mar uma imagem enganosa que se encaixa no que eles estavam esperando, pois parece que a frota de cruzadores de batalha está indo em direção a eles, enquanto a grande frota está se afastando deles, exatamente o que Scheer estava esperando. Na verdade, ambos os elementos da frota apenas realizavam um curso em zigue-zague para evitar submarinos, e nestes casos, os submarinos simplesmente encontraram os navios em uma das pernas de seus respectivos cursos em zigue-zague. Isso permitiu que a grande frota navegasse sem danos de uma emboscada submarina. Mas em casa, o primeiro de uma série de erros de inteligência de sinal estava sendo cometido. O almirante Scheer era conhecido por usar o indicativo DK, e então um oficial pediu ao Departamento de Inteligência de Sinais na Sala 40 para dizer a ele onde DK estava. A resposta foi Wilhelmshaven, informando Jellicoe que a frota de alto mar estava no porto, sobrando apenas o primeiro grupo de escoteiros para lidar. A Sala 40 sabia que Scheer usaria um indicativo diferente ao sair do porto, e se perguntados onde Scheer estava, poderiam dizer ao oficial que estava no mar. Mas essa pergunta não foi feita, e o oficial, um tanto impopular e arrogante, fez uma pergunta fora de contexto para o indicativo DK, e assim ele recebeu uma resposta praticamente inútil, se tecnicamente correta. O primeiro grupo de escoteiros limpa os últimos campos minados defensivos e segue para o noroeste com a frota de alto mar a cerca de 2 horas de navegação atrás deles. As formações estavam em linha à frente para esta parte da passagem, com cruzadores de reconhecimento arqueados à frente. Os Zeppelins preparam-se para se posicionar, mas o nevoeiro e a nebulosidade limitarão muito sua capacidade de visão. Nada mais digno de nota acontece pelo resto da manhã e início da tarde, enquanto as várias forças se dirigem para suas áreas-alvo iniciais. O almirante Scheer já recebeu, neste ponto, ao menos 3 relatórios distintos mencionando pequenas unidades de cruzadores e navios de guerra em locais e rotas diferentes. Ele concluiu: esses relatórios não esclarecem o propósito do inimigo, mas as forças variadas das divisões separadas da frota e os cursos divergentes não parecem sugerir nem uma ação combinada de um avanço na mordida alemã, nem qualquer conexão com nossa empresa, mas mostraram uma possibilidade de que nossa esperança de encontrar divisões inimigas separadas provavelmente será cumprida.
Portanto, estávamos ainda mais determinados a manter nosso plano. A frota de cruzadores de batalha segue para leste. O primeiro grupo de escoteiros e a frota de alto mar rumam para o norte, enquanto a grande frota segue para o sudeste aproximadamente. Em suas direções atuais, a frota de cruzadores de batalha cortaria a popa do primeiro grupo de escoteiros e o norte da frota de alto mar, prendendo-se entre as duas formações alemãs de uma maneira que estaria além dos sonhos mais loucos de Scheer e Hipper. No entanto, a frota de cruzadores de batalha tinha ordens para virar para o norte para encontrar a grande frota assim que atingissem uma linha 260 milhas a leste da costa britânica, e agora que alcançam essa marca, eles se desviam da armadilha desconhecida à frente deles. O navio a vapor dinamarquês NJ Fjord tem navegado alegremente durante a maior parte do dia, mas recentemente parou para liberar o excesso de vapor. Elementos do BT observam coluna de vapor e investigam. Enquanto isso, os destroyers do Far East do primeiro grupo de reconhecimento também avistam a visão incomum e se movem para observá-la. Navios britânicos avistam alemães se aproximando e sinalizam que navios inimigos foram avistados a sudeste de sua posição. O Her Majesty's Ship Galatea e o Her Majesty's Ship Phaeton atacam os barcos torpedeiros alemães, que recuam para uma formação de cruzadores leves alemães que chegam para ajudá-los. Beatty ordena que a frota de cruzadores de batalha vire para o sudeste para cortar a formação alemã que ele sabe que está lá fora. Jellicoe refletiria mais tarde que agora havia uma excelente oportunidade para concentrar suas forças. O inimigo avançava em direção à nossa frota de batalha, e a perda de 2 ou 3 milhas pelos cruzadores de batalha era insignificante, porém a oportunidade não foi aproveitada. Em vez disso, antecipando o que estava por vir, suas primeiras ordens não são recebidas pelo 5º Esquadrão de Batalha, que foi permitido se afastar demais para ver suas bandeiras, e o Her Majesty's Ship Tiger, no final do Esquadrão BT, que havia sido ordenado a retransmitir quaisquer ordens de bandeira por luz de sinal, foi levado a uma posição ainda mais distante do 5º Esquadrão de Batalha do que a própria Lion, pela mudança de curso. Combinado com o fato de que a frota de cruzadores de batalha ainda estava dispersa em esquadrões individuais, este sinal perdido deixou o 5º Esquadrão de Batalha a 10 milhas atrás do Lion, reduzindo as vantagens numéricas da frota de cruzadores de batalha de 2-1 para 6-5, dos quais 1 é o relativamente novo e não testado Her Majesty's Ship Tiger, e os outros 2 são cruzadores de batalha da classe Indefatigable mais antigos, cuja velocidade e proteção são notavelmente inferiores a quase todos os outros navios capitais presentes. Ainda pior, o peso máximo do costado dos navios restantes nas proximidades de Beatty agora é de 58.400 libras, abaixo do total combinado de 120.416 libras, uma redução de pouco mais de 50%. Esta redução do peso do costado significa que a vantagem contra o costado alemão de 34.268 libras passou de um esmagador 3,5 para 1 um pouco menos imponente de 1,7 para 1, e mesmo isso é otimista, pois é improvável que o Indefatigable e a Nova Zelândia consigam salvas de 8 armas, exceto nas melhores condições, enquanto os cruzadores de batalha alemães armados com 11 polegadas são, em geral, melhor dispostos para disparos cruzados de convés. O almirante Ivan Thomas, encarregado do 5º Esquadrão de Batalha, declararia mais tarde: "A única maneira que eu poderia explicar por não ter recebido nenhum sinal foi que o vice-almirante iria sinalizar outro curso para o 5º Esquadrão de Batalha, possivelmente para colocar os cruzadores inimigos do lago entre nós. Afinal, se quisesse que virássemos, o holofote o faria instantaneamente." Não foi até o Tiger perguntar ao Lion por rádio se o sinal para virar deveria ser feito para o Barham que o vice-almirante pareceu perceber a situação. As cornetas soavam nos navios da frota de cruzadores de batalha, convocando as estações de ação para os preparativos finais antes do combate. A bordo do Barham, o capitão dos fuzileiros navais da Torre X percebe que deixou latas de gasolina em um dos barcos do navio e corre para jogá-las ao mar. A bordo do Warspite, o primeiro oficial, comandante Woolwyn, chega à sua estação de ação na Torre B apenas para perceber que está prestes a entrar em ação, em uma torre de canhão de 15 polegadas, sem qualquer proteção auditiva. Por sorte, um aspirante a oficial prestativo tem algodão no bolso e lhe empresta um pouco. A bordo do Her Majesty's Ship Nova Zelândia, o capitão John Green
também conhecido como Jimmy, ordena solenemente que a saia de guerreiro maori e o pingente verde sejam levados à ponte onde ele os coloca, ativando assim a proteção sobrenatural que esses itens concedem ao seu navio. O primeiro tiro foi dos britânicos, mas o primeiro acerto vai para os alemães, pois o Seiner Majestadsschiff Elbing, do segundo grupo de reconhecimento, atinge a Galatzia quase no alcance máximo de suas armas. O Her Majesty's Ship Engadine lança um porta-aviões para reconhecimento, marcando o primeiro lançamento desse tipo na história das batalhas navais. Então vamos ouvir sobre o ocorrido. Já o Her Majesty's Ship Engadine navegou com a força de cruzadores de batalha do vice-almirante Beatty. Ela era menor que a Campania, mas um pouco mais rápida, e só recentemente foi modificada para proteger suas aeronaves com uma estrutura de hangar adequada. Engadine transportava 4 aeronaves, 2 bombardeiros de reconhecimento Short 184 e 2 Scouts Sopwith Baby adicionais. Foi este navio que adicionaria uma dimensão aérea à batalha. Quando a frota alemã foi avistada no dia 31 de maio, o vice-almirante Beatty informou a Engadine para enviar um scout para ter uma visão melhor da força alemã. O capitão da Engadine não fez isso sem protestar, pois as ondas e a neblina tornavam o lançamento bastante difícil e a recuperação do avião mais tarde questionável. Não havia como parar Beatty, então Engadine parou, içou um curto 184 pelo lado e desejou boa sorte ao piloto e ao seu tripulante. Com o comandante de voo Frederick Rutland no controle e George Trevin atuando como observador, o voo decolou logo após as 3 da tarde. Elementos da grande frota começam a captar um tráfego sem fio crescente, cortesia do hábito alemão de transmitir tudo na potência máxima. Jellicoe ordena que a grande frota se prepare para a exceção. Xícaras e canecas são guardadas, e um jovem príncipe Albert, o futuro rei George VI, assume seu posto no Her Majesty's Ship Collingwood. Embora o processo seja inicialmente retardado pelo toque de quartéis gerais em vez de postos de ação, mas todos entendem a ideia muito em breve, e as bandeiras começam a tremular. Para auxiliar na localização e identificação de alvos no Merck, os navios tendem a hastear mais de um estandarte de batalha. Dezenas de bandeiras, desde pequenos flâmulas até enormes bandeiras que poderiam servir como vela de um navio menor, tremulam em todos os navios por quilómetros ao redor. Um aspirante a bordo do Her Majesty's Ship Neptune anota vários navios estavam a hastear, em vez do costumeiro pavilhão branco, 3 ou 4 pavilhões de várias partes do cordame. Em cerca de 10 minutos, o ar parecia estar espesso com pavilhões brancos, grandes e pequenos, de seda e de pano, içados onde quer que se pudessem encontrar talhas. Para um lado, o Her Majesty's Ship Blanche, um cruzador agindo independentemente de qualquer esquadrão específico, também adicionou 4 bandeiras da União, uma de cada uma de suas 4 chaminés. Espalhados pela frota estão vários oficiais, ainda não muito conhecidos, mas que futuramente liderariam a Marinha Real na próxima Guerra Mundial. Percy Noble, Charles Ramsay, John Tovey, Philip Vian, Dudley Pound e vários outros estão todos presentes, seja no comando de vários destroyers e couraçados, ou como patentes inferiores a bordo dos mesmos navios. A bordo do Her Majesty's Ship Marlborough, o Tenente Boyer Smith, encarregado da torre I, registra. A primeira indicação que tivemos de que algo poderia se materializar desta vez foi uma mensagem informando que uma esquadra de cruzadores leves inimigos havia sido avistada a cerca de 40 milhas à frente. Um sorriso se espalhou entre as equipes de artilharia quando passei essa informação, e um sorriso de simpatia misturada com satisfação sombria, pois uma esquadra de cruzadores leves enfrentando a grande frota provavelmente não permaneceria muito tempo à tona. A neblina densa e a iluminação dão aos alemães vantagem na detecção por enquanto. A cerca de 15 milhas de distância, o primeiro grupo de reconhecimento avista os elementos líderes da frota de cruzadores de batalha se aproximando. Avançando corajosamente pela nuvem baixa e névoa, a aeronave de Engadine está prestes a pousar. Voando abaixo de 1000 pés por causa das nuvens e neblina, depois de 30 minutos Rutland avista uma linha de cruzadores e destroyers alemães navegando para o noroeste. Ele transmitiu diligentemente sua descoberta de volta para Engadine. No lado mais problemático, ele foi avistado e alvejado pelas armas antiaéreas alemãs.
Com pouca prática em atirar em aeronaves do lado alemão, Rutland estava em perigo comparativamente pequeno, já que a maioria dos projéteis errava o alvo, mas alguns chegavam perto, enquanto Rutland fazia o seu melhor para tirar o máximo do curto que ela daria. O que não era muito, considerando que a velocidade máxima estava bem abaixo de 100 milhas por hora, Trevin informou a Egadin na linha alemã. O capitão enfrentava um dilema: ou quebrar o silêncio do rádio, alertar o BT, mas também dar aos alemães a chance de localizar a frota britânica seguindo as direções do sinal, ou tentar enviar uma mensagem à moda antiga através de uma lâmpada de sinal. Por fim, as ordens vigentes foram cumpridas e a lâmpada foi utilizada, para que o navio principal perdesse os sinais de luz. Nesse meio tempo, o avião de Rutland ficou sem combustível devido ao rompimento de uma linha de combustível. Ao pousá-la no mar, em algum lugar entre os alemães e a linha de batalha britânica que se aproximava, Rutland estava fora da luta. Enquanto sinais de rádio eram enviados para Egaden na esperança de serem captados, Rutland tentava chamar a atenção de um cruzador britânico que passava usando um semáforo, informando sua situação e as localizações dos alemães. O estratagema falhou, mas Egadin conseguiu se concentrar no pequeno avião, resgatando Rutland, agora Rutland de Jutland, seu tripulante e a aeronave. Foi a primeira vez na história que uma aeronave foi usada para localizar e sinalizar a localização de uma frota inimiga, embora essa contribuição tenha ficado um pouco aquém do ideal. A aviação Navier não teve mais participação na batalha. No entanto, a frota de cruzadores de batalha agora avista diretamente o primeiro grupo de escoteiros, e ambos os lados agora têm suas armas treinadas e observam os cálculos de alcance diminuir em direção a uma distância prática de disparo. Os navios de BT, ainda tentando se organizar em uma linha de batalha a partir de seus 2 esquadrões independentes e completamente perdendo o 5º esquadrão de batalha, estão agora entrando no alcance das pesadas armas de 13 polegadas e meia que equipam o Lion, Princess, Royal, Queen Mary e Tiger, mas devido a uma série de erros, incluindo uma superestimação catastrófica do alcance a bordo do Lion, a frota de cruzadores de batalha não abre fogo. Os minutos passam silenciosamente e quase um quarto de hora em que os navios britânicos poderiam ter estado a bombardear as forças de Hipper, sem resposta, passa completamente sem incidentes. Ciente de seu dever, Hipper ordena que o primeiro grupo de reconhecimento navegue ao sudeste em direção à frota de alto mar, que está a cerca de 2 horas atrás deles, mas a menos de 1 hora de distância, se ambos os elementos da frota alemã avançarem um ao outro na velocidade máxima. Os navios britânicos ainda estão fazendo ajustes finais de curso quando a distância diminui o suficiente para que os navios alemães abram fogo, e os canhões de Hipper enviam a primeira grande salva de canhão da batalha para o alcance. Assim começa a corrida para o sul, com o Lützow, der Flinger, Seydlitz, Moltke e von der Thun alinhados contra o Lion, Queen Mary, Princess Royal, Tiger, Indefatigable e New Zealand. Hipper registrou que os cruzadores de batalha ingleses atrasaram a abertura de fogo, provavelmente por más condições de luz ou por formarem sua linha de batalha muito tarde, permitindo reter o fogo até o inimigo estar no alcance efetivo do canhão. A possibilidade de obter uma superioridade de artilharia rápida é atribuída principalmente a este atraso, que obrigou o inimigo a permanecer mais tempo dentro do alcance efetivo. Os britânicos, surpreendidos, acreditam que suas armas de longo alcance ainda estão fora de alcance. Assim, nos primeiros disparos, todos os navios, exceto a Princesa Real, enviam seus projéteis muito além dos alvos, pensando estarem em alcance extremo. Somente a Princesa Real e o Leão mantêm curso estável, dificultando ainda mais os disparos dos outros cruzadores de batalha, já que suas próprias direções mudam constantemente e os equipamentos iniciais de controle de fogo não estão preparados para lidar com isso. A iluminação e a visibilidade devido à fumaça das armas também estão contra os britânicos. Mas isso é ofuscado por problemas muito maiores. As ordens permanentes pedem que cada navio britânico se envolva com seu número oposto, exceto o Lion, que apoiaria o ataque contra o navio-chefe alemão Elan 14 Tetzow. Mas graças a um segundo grande erro na sinalização, Lion e Princess Royal se envolvem com Lützow, mas Queen Mary se envolve com Seydlitz em vez de der Flinger. Tiger se envolve com o navio neozelandês Seiner Majestat Schiff Moltke, enquanto Indefatigable engaja von der Thun. Isso deixa o der Flinger perplexo e livre para disparar com a artilharia em condições de prática, que ele foca primeiro no Lion.
A bordo do Der Flinger, o chefe de artilharia, capitão Corvetten Georg von Hasse, lembra: "O que me surpreendeu foi que até agora aparentemente não fomos atingidos uma única vez. Só nossos tiros caíram perto de nós." Observei mais de perto as torres de canhão do nosso alvo e constatei que o navio não estava atirando em nós. Ela também atirava no nosso navio principal. Observei o navio inimigo por um momento. Por algum erro, estávamos sendo deixados de fora. Ri de forma sombria, e então comecei a enfrentar nosso inimigo com total calma, como em um treino de tiro, e com precisão cada vez maior. Com a vantagem de um curso estável, uma melhor ideia do alcance real e visibilidade superior, as armas alemãs têm de longe a melhor parte deste envolvimento. O Her Majesty's Ship Tiger é atingido várias vezes pelo Moltke, mesmo com este sendo atacado simultaneamente por 2 navios. Beatty sinaliza para a grande frota, informando que avistou os cruzadores de batalha inimigos navegando para sudeste em direção à casa e que está engajando-os em combate. Notavelmente ausente de tudo isso era qualquer informação de posição. Um projétil de 12 polegadas do Landwärtsow atinge a torre central Q do Her Majesty's Ship Lion. O impacto é descrito assim por um dos tripulantes. Não era necessária mais nenhuma confirmação. O teto blindado da torre Q estava dobrado para trás como uma lata de sardinha aberta. Uma espessa fumaça amarela subia em nuvens do buraco aberto e as armas estavam apontadas para o ar de maneira estranha. Tudo isso aconteceu a poucos metros de onde BT estava parado e nenhum de nós na ponta ouviu a detonação. O poder destrutivo era enorme, mas estranhamente no turbilhão das batalhas passou completamente despercebido na ponte. O Her Majesty's Ship Niketa, um destruidor da 13ª Flotilha, está preso com seus companheiros entre as linhas inimigas. O torpedeiro-chefe Thorn notou que o barulho era ensurdecedor e, estando entre as duas frotas, logo sentimos as pesadas conchas passando desconfortavelmente perto por cima de nós, até vendo algumas virarem de comprido várias vezes. Temendo ser atingido e explodido a qualquer instante, eu me empoleirava no antigo tubo de torpedo, tendo uma visão sombria dos acontecimentos. A fumaça dos destroyers confunde um pouco a artilharia de ambos os lados. Os alemães concluíram que a posição das embarcações leves britânicas devia ser deliberada. O clima está um pouco a favor dos alemães, tanto na iluminação geral quanto na forma de uma brisa geral de oeste para leste que sopra fumaça de arma e funil na visão dos britânicos de seus próprios navios, enquanto também limpa a fumaça de arma e funil alemã dos rangefinders do primeiro grupo de escoteiros. O Her Majesty's Ship Indefatigable recebe 2, possivelmente 3, acertos na popa do mesmo salvo, cortesia do Seiner Majestat Schiff Venderton. Ela se desvia da linha enquanto sua torre de popa queima, e momentos depois a revista explode, embora não esteja 100% claro se o golpe fatal foi diretamente na torre ou direto através da armadura de 4 polegadas e na revista. Seja uma explosão progressiva ou em grande parte ventilada através de buracos no navio, o Indefatigable não morre imediatamente, mas está afundando lentamente pela popa, com o casco do navio completamente separado da torre X para trás. No entanto, outro salvo grita e 2 acertos são registrados à frente, um dos quais desencadeia uma reação em cadeia que vê a revista dianteira detonar instantaneamente em uma explosão colossal que envia enormes pedaços do navio girando em todas as direções, bem como instantaneamente eliminando todos, exceto 3 tripulantes daqueles que permaneceram após a primeira detonação que ela navegou em ação, com 1.019 homens a bordo dos sobreviventes. O sinalizador líder Falmer relata que uma mensagem chegou que as bandeiras estavam emaranhadas ao redor do mastro. Algum garoto deve subir. Então eu tirei minhas botas de mar, subi no topo do porto, subi a escada de Jaco até o topo, desdobrei a bandeira e sentei no pátio sem fio, olhando ao redor. Eu podia ver toda a frota alemã e eu só contei cerca de 40 navios. Éramos 6 de nós, e eu suponho que estivemos em ação por cerca de 1h30 ou mais quando uma concha ou algo do tipo atingiu os depósitos. Houve uma explosão terrível. As armas foram lançadas ao ar como palitos de fósforo. Eram armas de 12 polegadas e ela começou a se estabilizar. Em meio minuto ou mais ela se foi. Fui lançado, suponho, eu estava a cerca de 55 metros de altura, entende? E fui lançado bem longe do navio,
Caso contrário, teria sido sugado para baixo. Fulmer encontraria mais tarde o marinheiro capaz Elliot e o capitão gravemente ferido Charles Sobery vivos na água, mas Sobery morreu de seus ferimentos antes que um destroyer alemão acontecesse de encontrá-los. A linha britânica perde a formação conforme relatórios de rastros de torpedos fazem os navios realizarem manobras evasivas, desorganizando os cálculos dos computadores de controle de fogo e exigindo redefinição com novos dados. Ao norte, ciente da ação em andamento, Jellicoe ordena que o terceiro esquadrão de cruzadores de batalha acelere ao máximo e vá ao sul auxiliar Beatty. O almirante Hood, a bordo do Her Majesty's Ship Invincible, acompanhado pelo Her Majesty's Ship Inflexible e Her Majesty's Ship Indomitable, os cruzadores de batalha mais antigos da frota, e de fato do mundo, agora se lançam ao sul para tentar ajudar enquanto a grande frota acelera para 20 nós. A bordo do Her Majesty's Ship Lion, a tripulação sobrevivente da torre e marinheiros próximos limpavam destroços e incêndios dentro e ao redor da torre que, quando um projétil e carga de cordite não queimada se acendem, derrubando muitos, com a bola de fogo viajando pelas gaiolas de carregamento até a sala de manuseio em direção ao depósito de munição. Mas mesmo enquanto a bola de fogo corre tanto para cima quanto para baixo, o mortalmente ferido Major Francis Harvey, da Marinha Real, rasteja até um tubo de voz apesar da perda de ambas as pernas e ordena que as revistas sejam trancadas e inundadas. É seu último ato nesta terra. Seu corpo será encontrado mais tarde ao lado do tubo de voz, mas salva o navio e os mais de 1.300 homens ainda a bordo. Por essa ação, ele receberá uma cruz de vitória póstuma. A bordo do Her Majesty's Ship Warspite, o comandante Woolwyn está de olho quando algo surge da escuridão. Avistou 4 colunas de fumaça na névoa e ordenou o carregamento. Começou a atirar no que pareciam ser 4 cruzadores leves. Não conseguia ver bem do capô de observação da Torre B. A explosão da Torre A pareceu pior que o normal. O segundo cruzador leve foi subitamente encoberto por uma enorme fumaça e chama. Virei para este bordo e engajei os cruzadores de batalha na proa de bombordo. A visibilidade estava péssima, mal conseguia enxergar onde me apoiar. O vigia do tempo de voo era habilidoso e geralmente identificava os respingos onde caíam. Avistamos salvas respingando próximo a nós. Tentei ver o Valiant à frente, mas só peguei seu rastro pelo canto do olho, pois não consegui vê-lo pela fenda. Os cruzadores leves logo se tornam o primeiro grupo de reconhecimento e o pêndulo oscila conforme grandes colunas de água explodem perto dos couraçados alemães. Os navios de corrida do 5º Esquadrão de Batalha finalmente alcançaram, sem anúncio prévio de ambos os lados. Em contraste com os disparos dispersos dos couraçados, os artilheiros treinados pela SCAPA a bordo do Valiant, Warspite, Malaya e Barham, na verdade têm o problema oposto. As tripulações alemãs observam uma queda de tiro com agrupamentos tão apertados que as salvas caem a menos de um comprimento de navio de distância, mas sem acertos. Ironicamente, um espalhamento um pouco mais amplo, mais alinhado com os padrões normais de artilharia, provavelmente teria acertado quase desde a primeira salva. Contudo, em até 1 minuto após o início dos disparos, um projétil de 15 polegadas do Her Majesty's Ship Barham atingiu o Seiner Majestat Schiff von der Tann, acertando o cinto blindado logo abaixo da linha d'água. Embora o projétil exploda antes de penetrar, a pura força do impacto e da detonação encurva a placa de aço de quase 10 polegadas de espessura, rompendo o casco e permitindo a entrada de 600 toneladas de água. A onda de choque também desabilita a direção e o cruzador alemão desvia para a esquerda da linha. Apenas o trabalho frenético abaixo do convés restaura a direção a tempo de impedir que o von der Tann se volte diretamente para os canhões de todo o 5º Esquadrão de Batalha. Um tripulante a bordo do von der Tann lembra que, nos próximos minutos, como um diapasão, 5 ou 6 vezes a extremidade do navio balançou para frente e para trás e a flexão do navio danificou a antena de rádio entre os mastros. Nos minutos seguintes, os outros Queen Elizabeths entram no alcance e começam a atirar. O almirante Scheer registrou. Isso tornou a situação crítica para nossos cruzadores.
O novo inimigo disparou com extraordinária rapidez e precisão, com maior facilidade em relação a este último, pois encontrou quase nenhuma oposição, já que nossos cruzadores de batalha estavam totalmente envolvidos com os navios do almirante Beatty. O Her Majesty's Ship Queen Mary está se saindo melhor do que os outros cruzadores de batalha britânicos, com uma série constante, rápida e precisa de salvos direcionados ao Seiner Majestat Schiff Seydlitz. Ela já marcou 3 acertos, destruindo a torre traseira do Seydlitz, iniciando pequenos incêndios e desativando parte da bateria secundária, recebendo 2 acertos em retorno com pouco efeito imediato. Contudo, com o Lion perdido de vista após a surra infligida pelo Lützow, o Deerflinger mudou de alvos e agora dispara contra o Queen Mary junto com o Seydlitz. 3 projéteis do Iron Dog e 2 do Sadlets acertam quase ao mesmo tempo, e quase imediatamente depois as revistas dianteiras detonam, partindo o navio em 2 sob a ponte. O que resta da seção do meio e da popa começa a virar e afundar praticamente imediatamente, com mais explosões soando de dentro do casco. O Her Majesty's Ship Tiger, que seguia atrás, é forçado a tomar uma ação evasiva de emergência para evitar o naufrágio, que leva consigo 1266 homens e deixa menos de uma dúzia lutando na água. O comandante von Hasse, o primeiro oficial de artilharia a bordo do Derflinger, descreve o que vê assim. Uma chama vermelha vívida disparou da proa, seguida por uma explosão e outra mais pesada no meio do navio. Imediatamente depois, ela explodiu com uma explosão terrível, os mastros desabando para dentro e a fumaça escondendo tudo. 2 dos sobreviventes deram um relato mais detalhado. A primeira explosão sacudiu o navio, e aqueles na Torre X notaram que os medidores hidráulicos que monitoravam os mecanismos de treinamento da torre caíram repentinamente. Outra explosão lançou 2 homens sob uma das armas, que caiu de seus suportes, esmagando-os enquanto a força da explosão encurvava o chão. Decidindo que sua torre estava acabada, a tripulação restante abriu as escotilhas para ajudar a manusear a bateria secundária de 4 polegadas, apenas para descobrir que as armas de 4 polegadas a ré foram transformadas em estilhaços, e todo o navio estava inclinando gravemente para a esquerda. Percebendo isso, o tenente Hewitt, responsável pela torre, voltou para avisar aos homens na câmara de trabalho, revistas e sala de munições para evacuarem. Os homens caíam no convés e na água. O oficial Francis subiu no corrimão de estibordo, rastejou sobre a borda e desceu o casco até a água. O último a sair da torre foi o aspirante Owen, agora de pé na parte de trás, observando a popa vermelha quente com placas de casco faltando e vigas de estrutura brilhantes. A proa então explodiu em uma enorme explosão, sacudindo o navio e jogando-o ao mar. Apesar de ter aberto uma distância considerável entre ele e o navio, o suboficial Francis se viu sugado de volta e para baixo quando o navio afundou, conseguindo lutar para voltar à superfície com a ajuda de uma rede que encontrou subindo, que junto com alguma madeira conseguiu mantê-lo flutuando até que um destroyer finalmente o encontrou. O guarda-marinha Owen ainda se recuperava na água, o que lhe deu uma perspectiva incomum da linha d'água, enquanto o 5º Esquadrão de Batalha passava a todo vapor em perfeita ordem, disparando continuamente. Os projéteis do inimigo estavam caindo bem aquém do esquadrão, mas um deles deve ter explodido na água perto de mim, fazendo-me perder a consciência. Não tenho mais lembrança do que aconteceu até me encontrar no convés de proa do Laurel. A névoa da guerra que envolve esses eventos é evidente no relato do almirante Shear, escrito após o conflito. Pensávamos que a destruição era o resultado de uma reação de terror, ou foi causada por torpedo dos cruzadores de batalha, ou por torpedo da flotilha de barcos de torpedo. 9 nunca pode ser certa com certeza, mas provavelmente foi devido à ação de artilharia que causou uma explosão de munição ou óleo a bordo do navio inimigo. Havia também uma considerável confusão na frota alemã sobre se o 5º Esquadrão de Batalha era composto por 4 ou 5 navios, com Scheer dando a opinião mesmo em 1919 de que deveria haver 5, com base no número de relatórios que ele recebeu em batalha para este efeito. Outra salva alemã atinge o Her Majesty's Ship Princess Royal, ou cai muito perto e o navio desaparece em meio ao spray, fumaça e fragmentos. A bordo do Her Majesty's Ship Lion, um tripulante relata que ela também explodiu. Este relatório leva Beatty a comentar com seu capitão de bandeira, Chatfield,
Parece que há algo errado com nossos malditos navios hoje. Ironia do destino, a Princess Royal está de fato muito viva, emergindo da fumaça e do spray alguns momentos depois. O último ato do Major Harvey prova ser providencial novamente, pois o calor e as brasas do fogo no que resta da Torre Q do Lion acendem várias outras cargas armazenadas na câmara de trabalho, o Flash descendo para dentro do navio, mas encontrando apenas portas seladas e água do mar, salvando assim o navio do mesmo destino de sua meia-irmã, Queen Mary, cujos fragmentos ainda estão caindo do céu. Os navios líderes da frota de alto mar avistam a fumaça da ação do cruzador de batalha. Logo após, o segundo esquadrão de cruzadores leves, fazendo a triagem à frente da força de BT, avista a frota de alto mar, desviando-se para evitar o fogo pesado enviado para determinar o que avistaram e relatar a força inimiga. A bordo do Southampton, o encontro é lembrado assim. Vimos à nossa frente primeiro fumaça, depois mastros, depois navios, 16 couraçados com destroyers ao redor deles em cada proa. Nós esperamos alguns minutos para ter certeza antes de confirmar a mensagem. Então meu comandante, eficiente e calmo, disse: "Se você vai fazer esse sinal, é melhor fazer agora, senhor." Você pode nunca fazer outro. O cruzador virou, relatando os 16 encouraçados e 6 pré-encouraçados navegando rumo à frota de cruzadores de batalha. A linha de batalha consistindo em Seiner Majestät Schiff König, Großer Kurfürst, Kronprinz, Magra, Kaiser, Prinzregent Liedpold, Kaiserin, Friedrich der Große, Ostfriesland, Thüringen, Helgoland, Oldenburg, Posen, Rheinland, Nassau, Westfalen, Deutschland, Hessen, Pomerne, Hannover, Schließen e Schleswig-Holstein. Tanto na grande frota quanto na frota de alto mar, o navio Capitânia está posicionado mais para o centro da formação. O almirante Scheer explica o porquê disso. Quando se trata de liderar várias esquadras, não é aconselhável assumir uma posição à frente da linha inimiga, pois não é possível, a partir daí, observar a direção em que a luta se desenvolve. Estar vinculado a qualquer oposição desse tipo pode levar o comandante-chefe a se encontrar na retaguarda em vez de na frente da linha reunida. Durante todo o tempo em que a luta estava acontecendo, eu tinha uma visão clara de toda a linha e conseguia sinalizar com grande rapidez em ambas as direções. Como a linha de combate de navios de guerra tinha mais de 10 km de comprimento, eu não teria conseguido supervisionar toda a minha linha a partir da asa. Para as descomunicações mencionadas anteriormente em terra com a Sala 40, esta é a primeira notícia que a Marinha Real no mar tem que a frota de alto mar está no mar, pois 15 minutos após a primeira fumaça do funil ser avistada, Jellicoe recebe o seguinte de Southampton: urgente prioridade curso das frotas de batalha inimigas norte linha única à frente com posição de Van Classe Kaiser afastando-se do centro-leste. Destroyers nas asas e à frente. Cruzadores de batalha inimigos se unem à frota vinda do norte. Minha posição, latitude 0,56 graus 29 minutos norte. Longitude 6 graus 14 minutos leste. Torpedo Manthorn, a bordo do Her Majesty's Ship Nikita Registra. Vimos à frente os destroyers alemães vindo para atacar nossos cruzadores de batalha. O comandante Bingham do Nestor nos levou diretamente aos destroyers inimigos que se dispersaram à medida que avançamos. As formações estavam tão deslocadas que o ataque deles aos nossos cruzadores de batalha não ocorreu. Alguns mudaram de curso para nos perseguir, mas nossa velocidade nos colocou à frente. Nomad foi atingido no motor por um grande projétil, fazendo-o parar por completo. Nestor e Nakata dispararam 2 torpedos de 21 polegadas cada, mas antes de ver se acertaram, já havíamos virado para nos reunir com os cruzadores de batalha a cerca de 10 milhas de distância. Quase todos os destroyers das duas forças de cruzadores de batalha estão agora envolvidos em uma batalha feroz e caótica entre as linhas de fogo dos navios capitais, com torpedos lançados em grande quantidade. Os cruzadores de batalha de ambos os lados desviam das armas que se aproximam, exceto o Sadelets, que será atingido por um torpedo do Her Majesty's Ship Petard a 1657. Mesmo sem reduzir a velocidade com o impacto, o navio continua entrando água. É um dia relativamente bom para o Petard, que também atinge o V-29, afundando-o. Outros destroyers incapacitam o V-27, que é abandonado e afundado pela própria tripulação.
Assim, o confronto das forças leves termina favorável aos britânicos, mas o Her Majesty's Ship Nestor e o Her Majesty's Ship Nomad ficam imobilizados, porém ainda flutuando. No entanto, essa situação não vai durar, já que a frota de alto mar está se aproximando da posição e logo vai acabar com ambos os pequenos navios. No fundo do Seydlitz, atos heróicos frequentemente esquecidos estão ocorrendo. Os foguistas e colshamers merecem o mais alto elogio, pois eles tinham que manejar seus savalos principalmente no escuro, muitas vezes até os joelhos na água sem saber de onde ela veio e quanto iria subir. Infelizmente, tínhamos carvão muito ruim que formava tanta escória que as fogueiras tinham que ser limpas após metade do tempo usual e as grelhas queimavam e caíam nos pedaços de cinza. As peças sobressalentes foram alteradas durante a batalha, pois até as vigas de sustentação das grelhas foram deformadas pelo calor. Em outra parte do navio, o timoneiro do Seydlitz, antes rebaixado por embriaguez frequente, conduz cuidadosamente o navio da melhor forma possível. Ele acabará ficando neste posto por 24 horas seguidas sem alívio, tornando-se o único não oficial da frota de alto mar a receber a Cruz de Ferro de primeira classe por seus esforços na batalha, tanto agora quanto mais tarde, sendo praticamente o salvador do navio. A cerca de 12 milhas de distância, BT avista os encouraçados alemães que se aproximam e ordena uma virada de 180 graus em direção à grande frota. Mesmo em plena capacidade, a frota de cruzadores de batalha não é capaz de enfrentar tal força, e ainda menos após a perda de Indefatigable e Queen Mary. Infelizmente, mais sinais ruins significam que o 5º Esquadrão de Batalha, ainda navegando duro para o sul, não vê nenhum sinal e passa direto pelos cruzadores de batalha perplexos e direto para 5 vezes o número de seus encouraçados inimigos. O comandante Woolwyn, a bordo do Warspite, registra que viu nossos cruzadores de batalha navegando na direção oposta e ficou ansioso para entender a situação. Nesta fase do combate, o primeiro grupo de reconhecimento acertou cerca de 42 golpes na frota de cruzadores de batalha do 5º Esquadrão de Batalha, com a frota de cruzadores de batalha marcando apenas 11 golpes em resposta. O 5º Esquadrão de Batalha, mesmo com a chegada tardia e breve engajamento, já acertou 6 vezes o primeiro grupo de reconhecimento e pretende aumentar esse número. Mais ao norte, Jellicoe recebeu o sinal do 2º Esquadrão de Cruzadores Leves, bem como o aviso de BT de sua mudança de curso. Ele sinaliza para toda a grande frota que a ação da frota é iminente e ordena que a frota se dirija para as estações de ação. Mas ele enfrenta uma decisão importante. A frota ainda está em colunas, bom para navegar, terrível para lutar. Ele pode ordenar que formem uma linha de batalha virando para bombordo ou estibordo, mas uma escolha o levará a cruzar o T do inimigo, uma posição perfeita. A outra opção, na melhor das hipóteses, trará um engajamento breve, na pior, exporá seus navios atrasados à maioria da artilharia da frota de alto mar. Tudo depende se os alemães estão perseguindo BTA em seu quadrante de bombordo ou estibordo, bem como a própria localização, direção e velocidade de Betty. Beatty, é claro, não está dizendo nada a Jellicoe a esse respeito, deixando seu superior fazer um palpite educado. Na distância máxima, as unidades líderes da frota de alto mar abrem fogo contra a frota de cruzadores de batalha. Piorando uma situação já ruim, quando as Queen Elizabeths passam estrondosamente, Beatty ordena que elas virem em sucessão, o que significa que o navio líder virará e então cada outro navio seguirá o mesmo curso, como se estivessem todos em uma linha de trem, o que significa que com cada navio que faz a curva, a frota de alto mar estará cada vez mais perto dessa posição de virada, deixando os navios sucessivos cada vez mais vulneráveis, movendo-se lentamente e de lado para as armas inimigas concentradas. Uma ordem muito melhor seria virar juntos, com cada navio virando simultaneamente, efetivamente virando a linha em 1/4 do tempo. E além de tudo isso, as ordens sinalizadas por bandeira só devem ser executadas uma vez que o sinal é reconhecido e o sinal original é arriado, o sinal para executar. Perplexo, o oficial de bandeira Seymour observa o orgulho da grande frota a avançar diretamente para toda a marinha alemã, mas deixa os sinais erguidos, portanto, tecnicamente recusando-lhes permissão para fazer até mesmo a virada em sucessão menos que adequada.
Mais ao norte, mas se aproximando e satisfeito que seus navios estão se preparando, Jellicoe informa ao almirantado em Londres que a batalha está prestes a começar, enquanto ainda agoniza sobre qual direção ele deveria estar virando sua frota. Quando o 5º Esquadrão de Batalha entra no alcance da frota de alto mar, o almirante Evan Thomas, que até agora seguiu fielmente as ordens de Beatty, ou a falta delas, finalmente teve o suficiente. Ele pode ver claramente o perigo quando os líderes da frota de alto mar abrem uma barragem com todas as suas armas. Portanto, ele emite suas próprias ordens de esquadrão para esperar ter que fazer mudanças repentinas de curso e seguir sua liderança, antes de ordenar a roda com força e girar o Barham. Valiant e Warspite se movem para seguir, replicando a virada em ordem de sucessão, enquanto o Her Majesty's Ship Malaya, que está atrás, vê o perigo iminente e se prepara para virar assim que possivelmente pode, sem colidir com a guerra apesar de tudo. Os 4 navios em batalha revidam tão bem quanto recebem, disparando tiros de 15 polegadas nos navios de Cher, enquanto projéteis alemães de vários calibres caem ao redor deles, com alguns inevitavelmente atingindo o alvo. Curiosamente, o almirante Scheer acredita que essa manobra é uma estratégia deliberada dos britânicos para cobrir a retirada da frota de cruzadores de batalha. Após quase 1 hora navegando ao sul, o almirante Hood, no Her Majesty's Ship Invincible, sinaliza para Beatty solicitando localização, curso, velocidade e direção para que o 3º Esquadrão de Cruzadores de Batalha possa auxiliar. Ele não recebe resposta e tem que continuar baseando-se totalmente em suposições e no som contínuo de tiros de algum lugar mais ao sul. Beatty, agora privado novamente do 5º Esquadrão de Batalha por suas próprias ações, se vê com 4 cruzadores de batalha em vários estados operacionais, desde o Lion quase incapacitado até a Nova Zelândia incrivelmente intacta, enfrentando os 5 navios de Hipper. Ele ordena o aumento da distância para evitar mais perdas, enquanto o fogo é despejado de todas as armas nos navios de Hipper, atingindo ainda mais o Lion e o Tiger. Mas isso é menos do que inútil para o 5º Esquadrão de Batalha, já que Warspite e Malaya se veem lutando sozinhos contra toda a frota de alto mar. Barham e Valiant estão sob ataque dos cruzadores de batalha de Hipper. Para tornar as coisas ainda mais interessantes, Warspite também é alvo de Hipper, bem como de Cher, dando-lhe a duvidosa honra de provavelmente ter sido pelo menos um alvo passageiro para cada navio capital alemão que já teve alcance durante a batalha. 13 acertos são distribuídos em 3 navios do 5º Esquadrão de Batalha. Valiant sai disso ileso. Barham e Warspite são atingidos pelo primeiro grupo de reconhecimento, enquanto Malaya recebe 7 acertos dos canhões pesados da frota de alto mar, iniciando um incêndio perigoso, desativando toda a bateria de estibordo e causando pesadas baixas. Mas, apesar das probabilidades, o 5º Esquadrão de Batalha revida melhor do que recebe, distribuindo 13 acertos em resposta aos cruzadores de batalha do primeiro grupo de reconhecimento e outros 5 aos encouraçados da frota de alto mar, os 4 navios envolvendo um total de 9 alvos inimigos separados entre eles neste momento. O Tenente Brind está encarregado da Torre B de Malaya. O inimigo continuou atirando rapidamente contra nós durante e após a virada, mas só chegou perto depois das 17h15, quando seus tiros ficaram intensos e frequentes. Da minha posição na torre, eu podia vê-los caindo um pouco antes, e várias vezes um pouco depois, e uma grande coluna de água preta cair em cima da torre. Estava tentando identificar o alvo, mas esperava a qualquer momento um golpe desagradável. Se algum dos projéteis caindo ao redor nos atingisse no lugar certo, nossa velocidade seria reduzida e teríamos poucas chances. Os salvos chegavam a uma taxa de 6 a 9 por minuto. Às 5h20 da tarde, vi uma grande coluna de água subir entre minhas armas e senti a torre tremer forte. Fomos atingidos ao lado da torre, abaixo da linha d'água. O choque foi tão forte que temi que nossa eficiência de combate tivesse sido muito prejudicada. Não que um projétil tenha perfurado a torre, mas o impacto danificou seriamente nossos arranjos de carregamento. Fui até a casa do canhão para verificar se estava tudo bem abaixo. Recebi um relatório de que eles foram um pouco abalados pelo golpe, mas tudo parecia estar bem. Isso foi muito otimista, pois quando a gaiola principal chegou na câmara de trabalho, descobriu-se que o projétil não podia ser retirado, causando um verdadeiro engarrafamento. Descemos correndo e trabalhamos arduamente para limpar tudo.
Após o que pareceu uma eternidade, mas provavelmente não foi muito tempo, conseguimos colocar a gaiola de volta em funcionamento. Durante esse tempo, o método secundário de carregamento estava em uso para a arma direita e, embora 5 rodadas tenham sido carregadas dessa maneira, a torre nunca perdeu a chance de disparar. Achei todos muito animados e enérgicos. Eles não pensavam que sairíamos pior que o inimigo, mas queriam saber quantos navios alemães ainda flutuavam e precisavam ser afundados. Até cerca de 17h40 o fogo inimigo permaneceu intenso, caindo ao nosso redor. A visibilidade piorava constantemente e pouco víamos além dos clarões das armas alemãs. Durante esse tempo, fomos atingidos várias vezes. Não sei até que ponto, mas tínhamos uma inclinação ruim para estibordo. Warspite estava sendo ainda mais rudemente manuseado, o comandante Woolwyn notou. Muito logo após a virada, pude ver os navios líderes da frota de alto mar, mal discerníveis, mas contei 6 ou 8. Longas linhas de chamas laranjas ondulavam continuamente. Percebi que atiravam em nós. Senti tremores fortes, mas ignorei. De uma torre jogou água nos meus olhos e era muito desconfortável no capuz. Depois, recebi uma mensagem do capitão para deixar a torre e ir para a popa imediatamente para ver o que estava acontecendo, pois tínhamos sido atingidos gravemente. Chamei Coates e disse que assumisse o controle, que estávamos no controle primário e tudo estava bem. Ponderei rapidamente. Devo sair pelo convés superior ou descer pela sala de munições? Decidi que deveria ir por cima. Grenfell abriu a porta e fez uma reverência para mim, o que me decidiu. Pulei para fora, dizendo a Walken para descer pelo outro lado e me encontrar no convés do refeitório. Saí da torre um pouco assustado e corri. Uma torre disparou enquanto eu subia a escada ao seu lado, mas eu estava no lado protegido. Corri para a popa e desci pela escada da superestrutura do porto, tentei entrar pela porta, mas todos os clipes estavam ligados, então eu subi no segundo cortador. A granada passou pelo funil traseiro e se espalhou por todo lugar. Levantei a gola e disparei pela porta até o convés da bateria. Os fuzileiros no compartimento estavam bem, mas eles tinham a porta meio aberta, por sorte para mim. Disse a eles para fechá-la imediatamente. Tudo tranquilo. Fui direto para a popa pelo lado esquerdo do Mestec. Desci pela porta da destilação. Nos lobbies, nada avistei. A patrulha número 6 do Corpo de Bombeiros relatou tudo. Ok, voltei a isso. Encontrei Walken sorrindo por toda parte. Informei ao capitão que tudo estava bem abaixo. E nada de errado, pelo que eu podia ver. Fomos atingidos lateralmente por um impacto direto abaixo da linha d'água, inundando o compartimento do motor do cabrestante. Mas disso, eu não podia ver nada. Cruzei o saguão do cozinheiro para bombordo em direção ao convés do Foxley quando um projétil de 12 polegadas entrou por estibordo e explodiu com uma terrível chama. Poeira impenetrável, fumaça, mau cheiro e tudo desabando simultaneamente. Chamei a brigada de incêndio número 2 e vários saíram correndo. Apagamos o fogo com relativa facilidade, mas o local estava tomado pela fumaça e vários homens passaram mal. Um cheiro horrível foi para bombordo e, em seguida, os lobbies encontraram água jorrando pela porta do almirante. Fui informado que fomos atingidos gravemente na popa. A água já estava com 30 centímetros de profundidade. Um dos engenheiros a bordo do Her Majesty's Ship Falmouth, parte do 3º Esquadrão de Cruzadores Leves e, por sua vez, parte da Força de Proteção da Frota de Encouraçados, colocou a cabeça para fora de uma escotilha para ver a frota alemã em perseguição e registrou que comecei a ficar um pouco ansioso com os motores, pois sabia que se quebrassem, em breve estaríamos no centro da frota de alto mar, onde estaríamos em uma posição semelhante à do provérbio coelho de algodão sendo perseguido por um terrier de amianto no Hades. O 1º Esquadrão de Cruzadores do Contra-Almirante Arbuthnot, composto por cruzadores blindados mais antigos, e o 3º Esquadrão de Encouraçados, formando a tela líder para a grande frota, agora estão entrando na arena de combate. Um de seus navios, o Her Majesty's Ship Black Prince, avista o 3º Esquadrão de Cruzadores Leves, a tela avançada de BT, enquanto se dirige para eles. Esta observação visual é a primeira informação concreta que a grande frota recebeu sobre a posição e a direção da frota de encouraçados. Com a neblina trabalhando contra ele e uma onda de cruzadores leves e destroyers britânicos se dirigindo para ele, Ripper interrompe a ação. Trabalhei contra o pôr-do-sol cegante no oeste e a artilharia inimiga devastadora. O sol estava baixo e o horizonte nebuloso. Tive que atirar diretamente contra o sol. Não vi nada do inimigo que estava atrás de uma densa nuvem de fumaça. Os oficiais de artilharia não encontraram alvos, embora nós mesmos fôssemos um excelente. Não havia mais nada a fazer a não ser tirar os navios da batalha por um tempo.
Isso também daria ao primeiro grupo de escoteiros tempo para reparar os danos causados pelo 5º Esquadrão de Batalha e reativar algumas armas desativadas. Com essa pausa na luta, encerramos aqui a Batalha de Jutland desta semana. Sintonize na próxima semana para a parte 2, quando veremos o primeiro grupo de escoteiros retornar à ação, e então a frota de alto mar e a grande frota se encontrarem no choque dos titãs.